Sistema de numeração decimal. Professora Elaine Cristina, Matemática, 4º e 5º ano. Então, alunos, vamos ver aqui um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal. O nosso sistema de numeração decimal tem esse nome porque é formado por 10 símbolos chamados de algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses algarismos são agrupados de 10 em 10 e com isso conseguimos escrever qualquer número. Os agrupamentos recebem nomes especiais. Veja. Então, sei que todos já conhecem esse material, mas eu vou apresentar novamente para vocês, para a gente poder fazer aqui uma revisão, tá certo? Então, vejam só, eu tenho aqui essa pecinha aqui, que ela é chamada de cubinho, tá? Essa pecinha aqui, ela vai representar as unidades. Temos aqui a barra, que vai representar as dezenas, a placa, que vai representar as centenas, e o cubão, tá? Ou cubo, que vai representar as unidades de milhar. Então, veja. Aqui no cubinho eu tenho a unidade. A barra, o que acontece? A barra eu posso dizer que eu tenho 10 cubinhos, 10 unidades ou uma dezena, tá certo? A placa, eu posso dizer que eu tenho 10 barras, tá? 100 cubinhos ou uma centena. E o cubão ou o cubo, eu digo que eu tenho 10 placas, 100 barras ou 1000 cubinhos ou 1 milhar. Então, gente, o nosso sistema de numeração decimal, ele se define da seguinte maneira, tá? O número, quando você fala decimal, a gente tem que lembrar do número 10. Então, toda vez que eu formar 10 objetos, eu já vou trocando pela próxima ordem. Como a gente tem, mais na frente a gente vai ver as ordem das unidades, das dezenas, das centenas e assim por diante. Então, fica muito interessante a gente rever aqui um pouco sobre o material dourado. Cada peça do material dourado, ela tem uma representação, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo de um número. Observe o número que está representado no QVL. QVL, quadro valor de lugar. Vejam. Nós temos aqui o número 2213 organizado dentro do quadro valor de lugar. Veja que nós temos aqui o número 3 na ordem das unidades, que é chamado primeira ordem da unidade. Na dezena, o número 1 representando a segunda ordem. Na centena, o número 2 representando a terceira ordem. Na unidade de milhar, o número 2 representando a quarta ordem, ok? Então, fazendo a leitura, nós temos aqui 3 unidades, uma dezena, 2 centenas e 2 unidades de milhar, ok? Então, veja só, qual é a escrita por extenso desse número? 2213. Vamos ver a forma decomposta desse número. Então, veja que na minha unidade, eu tenho o algarismo 3, ele vai valer 3. Na minha dezena, eu tenho o número 1 e vai valer 10. Na minha centena, eu tenho o número 2, ele vai valer 200. E na minha unidade de milhar, eu tenho o número 2 valendo 2000. Então, fica 2000 mais 200 mais 10 mais 3. Juntando esse número, eu vou ter 2213, tá certo? Vejam aqui a representação desse número no material dourado. Então, é importante você compreender, você organizar o número dentro do quadro valor de lugar e depois usar as peças do material dourado para representar qualquer número. Então, veja que eu tenho aqui 3 cubinhos representando as unidades.
a minha barra representando a minha uma dezena, as placas representando as 2 centenas e os 2 cubos aqui representando a minha unidade de milhar. Juntando essas peças, eu vou ter a leitura 2.213, tá certo? Vamos ver a importância do zero dentro de um número, tá? Então, aqui a gente tem o exemplo 203, tá certo? Então, vejam aí como é que ele está dentro do QVL, do quadro valor de lugar. Eu tenho 3 unidades, eu tenho aqui, ó, não tenho nenhuma peça do material dourado, vou colocar o 0 e tenho 2 centenas aqui. Então, eu vou formar o número 203. Se eu não colocar o 0 na dezena, ficaria 23 e ficaria uma leitura errada. Então, na decomposição, eu tenho 200 mais 3. Veja no ábaco como seria. Eu tenho aqui, representando aqui as 3 unidades, mostrando sempre para o aluno, né, como é que eu represento no ábaco, através dessas bolinhas. Aqui eu teria a minha dezena e o próximo a minha centena, 2 centenas. Então, a minha leitura seria 203. Então, daí a importância do zero dentro de uma ordem, porque de acordo com a ordem que o zero esteja, né, as leituras se tornam diferentes. Eu já vi em alguns exemplos, tá? Que quando eu tenho 2 algarismos, sendo que o zero à sua direita, ele se torna maior. Se eu tenho 2 algarismos, sendo 0 na esquerda, a sua leitura se torna menor. Próximo exemplo, 23. Eu tenho aqui 3 unidades, 2 dezenas. Aqui na minha centena, eu posso colocar o 0, mas a leitura dele, 23. Decomposição, 20 mais 3. Olha no ábaco como é que eu faço a representação. 3 unidades, tá? E 2 dezenas. Centena e unidade de milhar, eu poderia colocar um 0 aqui, tá? À sua esquerda. Valor posicional. O valor representado por um algarismo vai depender de sua posição na representação, por isso, o sistema é chamado posicional. Nós temos aqui o número 354, tá? Representado pelo material dourado, onde eu tenho 4 unidades, 5 dezenas e 3 centenas. Decomposição, 300 mais 50 mais 4. Valor posicional do 4, dentro desse número, 4. Valor posicional do 5, ele vale 50. E o valor posicional do 3, ele vale 300. Então, valor posicional é você dizer o valor real que ele ocupa dentro de um número. Vamos ver aqui um exemplo de um outro quadro valor de lugar. Aqui a gente vai ver um quadro valor de lugar mais completinho, onde você vê a classe, tá? E o nome dessa classe. Então, veja que dentro desse quadro eu tenho vários algarismos, tá? Que vai formar um número. Por exemplo, aqui na primeira classe eu tenho o número 9, né? Primeira ordem das unidades. Segunda ordem, o número 7, que é a das dezenas. Terceira ordem, o número 1, que é o das centenas. Lembre que eu falei antes para vocês, a cada formação de 3 números, tá? A cada formação de 3 números, eu tenho uma classe. Então, nessa situação, esses 3 algarismos aqui, eles estão na primeira classe chamada unidade simples. Vejam que aqui na quarta ordem, unidade de milhar, número 4.
Algarismo 5, quinta ordem, dezena de milhar. Algarismo 3, sexta ordem, centena de milhar. Formei aqui mais 3 algarismos que vai já estar na segunda classe chamada de classe dos milhares. Então, vejam só, a leitura desse número, 354.179. Então, tem uma forma básica para a gente compreender a leitura desse número. Veja que aqui na minha primeira ordem, todo o meu número da minha unidade, eu vou estar multiplicando por 1, tá certo? Aqui na segunda ordem, dezena vezes 10. Na terceira ordem, centena vem de 100 vezes 100. Não fica muito bonitinho o número, mas dá certo. Na quarta ordem, unidade de milhar vem de 1000, né? Então, vezes 1000. Na quinta ordem, dezena de milhar vezes 10.000. Vou colocar aqui um pontinho para vocês acharem mais tranquilo. Na centena de milhar, sexta ordem, vezes, né? Vezes. Deixa eu procurar apagar aqui, porque não ficou legal. Certo? Deixa eu apagar aqui, porque ficou estranho. Novamente aqui, pegar meu lápisinho para poder colocar aqui o vezes 100 para vocês. Vezes 100.000, tá? Então, sexta ordem, 100.000. Colocando aqui o pontinho para ficar melhor para vocês. Então, veja aí. Ó, veja lá na primeira ordem, unidade. 9 vezes 1, 9, né? Segunda ordem, 7 vezes 10, 70. Terceira ordem, 1 vezes 100, 100. Então, por isso que eu faço a leitura 179. Quarta ordem, 4 vezes 1000, 4.000. Quinta ordem, 5 vezes 10.000, 50.000. Sexta ordem, 3 vezes 100.000, 300.000. Daí a leitura, 354.179, tá certo? Então, esse número possui duas classes, a classe das unidades simples e a classe dos milhares, tá certo? Comparação e ordenação de números inteiros. Para comparar números inteiros, é necessário verificar o número de algarismos que cada número tem e o valor de cada algarismo. Para comparar ou ordenar números, utilizamos os símbolos maior ou menor. Vejam. Para o aluno, um número com um algarismo, 2 algarismos, muitas das vezes ele não tem nenhuma dificuldade para dizer quem é o maior ou quem é o menor, né? Dependendo da forma como é abordada. Mas a partir de 3 algarismos ou mais, a gente já percebe que o aluno, ele tem uma certa dificuldade para dizer quem é esse maior ou quem é o menor. Então, em minhas aulas, eu sempre utilizo, para tirar essa dúvida, o QVL. Porque o QVL, né, como vocês já sabem, a gente tem como organizar um número, onde ele vai ver a ordem de cada algarismo desse número. E para dizer quem é o maior, quem é o menor, também facilita bastante. Aqui a gente tem 2 exemplos, vamos ver o primeiro, entre o número 1289 e o número 1220. Quando você coloca esses números dentro do quadro valor de lugar, você vai mostrar para o aluno por ordem cada algarismo. No caso aqui do 1289, eu tenho aqui, tá? Na minha unidade,
eu tenho o número 9. Sendo que no número 1220, na minha unidade, eu tenho o 0. Então, se o meu número tem mais algarismos, vamos ver a próxima ordem. Na dezena, eu tenho 8 do primeiro número. Do segundo número, eu tenho 2. Então, veja que ainda temos a ordem da centena e a ordem da unidade de milhar. Na ordem da centena, você vê que tanto no primeiro número como no segundo número, eu tenho 2. Na ordem da unidade de milhar, tanto no primeiro número como no segundo número, eu tenho 1. Então, iguais. Então, a gente volta para as primeiras ordens e vamos tirar a nossa dúvida. Lá na unidade, você vê que o 9 é maior que 0. Então, isto implica que o meu número 1289 vai ser maior que 1220, ok? Próximo número aí que nós vamos comparar, o 985, tá? Com o número 895. Então, pelo primeiro exemplo que a gente já viu, a gente vai agora, né, tirar a nossa dúvida em saber qual é o maior, se é 985 ou 895. Veja. Primeira ordem, unidade, no primeiro número 5, no segundo número 5. Segunda ordem, eu tenho aqui 8 na dezena e 9 na dezena do segundo número. Terceira ordem, eu vou ter 9 no primeiro número aqui e vou ter 8 aqui no segundo número. Então, veja que lá na unidade eu tenho, ó, números repetidos, tanto do primeiro número como do segundo. Aí você vê que lá na dezena do primeiro número tá menor, tá? Mas nós vamos definir pela centena. Olha aqui a nossa centena, tá? Onde eu tenho aqui o 9, tá? Sendo maior que o 8. Então, esse nosso número 985 sendo maior que 895. Então, gente, fica a dica de você trabalhar o quadro valor-lugar para mostrar para o aluno quando é que eu tenho um número maior que o outro, tá? Nas próximas aulas eu vou estar dando mais orientações para vocês. Tchau!